Nessa época, eu lembro que você era muito fã do Superman, Regis. Você gostava pra caralho do Superman. Era essa fase da morte do Superman, né, cara? Marcou demais aquilo lá. A morte, o retorno e a revanche, cara. Foi. Na época da queda do morcego também, só se falava nessas histórias, né, na época. Só. Época do Lanterna Verde botando 10 anel no dedo e massacrando a tropa, tá ligado? Cara, Crepúsculo Esmeralda. E a gente achava o máximo, velho. Época em que o Homem-Aranha descobriu que o verdadeiro Homem-Aranha sempre foi o clone, não ele. Lembra dessa porra, mano, da saga do clone? Lembro, um negócio muito bizarro. Né? Muito, cara. E aí, mas o Superman, mano, você falava assim, qual é o seu personagem favorito? Eu era o Wolverine, o Regis era o... Bom, pelo que eu me lembro, você sempre falava que era o Superman o teu favorito, era mano. Era o Superman mesmo, na época. E eu gostava, cara, aquela época marcou demais pra mim por causa da queda do morcego. Como eu gostei daquela história, cara. Eu lembro, mano. A gente achava mó da hora, o Bane, Monte Cantão e tal. Mas você gostava em particular da revista de Aço, lembra disso? Lembro, cara. Foi quando o Superman volta com os mullets, né? Ele volta volta ali meio que da morte, né? Depois da morte do Superman, tem uma parte boa sem ele tá com os mullets, aí depois ele assume os mullets de vez. Isso, e tem umas aventuras que, pô, eu gostava pra caramba daquilo ali na época, né? Ele tem uma fase que ele começa a ficar muito monstrão, aí ele vai pro espaço. Eu acho que ele já volta com os mullets da morte, não é não? Logo depois da morte já começa isso aí, pode crer, velho. Ele já volta com os mullets. Cabelinho do chororó. Da... E tinha a revistinha Superboy também, que também era revista de aço. Tinha. Eu tenho Superboy até hoje. Porque aquele Superboy ali, ele ganhou um pouco mais de popularidade naquela época ali por causa do retorno, né? Que tinha os 4 Supermans, que ele era um dos 4, né? Um dos 4. Ele era ele, o Erradicador, o Super Cyborg e o Aço, né? E o Aço, o Steel, que virou filme depois e tal. Mas você gostava muito. Né? Mostra de novo as heróis aí, vamos ver as heróis de novo aí. Essa capa do Superman aí era top demais, cara, tá louco. Deixa eu achar ela aqui. Sabe o que eu fiz com as minhas heróis, Regis? Não. Olha essa capa aí. As minhas heróis, eu destruí todas, entre aspas, destruí, né? Eu picotei todas elas, né, cara? E mandei fazer um encadernado em espiral. Com todas. Puxa, uma ideia muito bacana, hein, Bruno? Uma bosta, né? Destruir as revistas tudo. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei só com as matérias que eu gostava, tipo, as matérias de arquivo X, que eu não dava bola. Pior que eu tô zoando, mas a gente achava o máximo mesmo fazer isso naquela época. Hoje que a gente pensa e fala, nossa, cara, por que eu fiz isso? Né? Quando você via um amigo que encadernava todos os gibizinhos do Superman, ficava um bitolão assim, ó. Você fala, caralho, que foda, velho. Esse Superman aqui era o tipo do desenho que a gente copiaria quando a gente era mais novo, né? Total, copiava demais esse desenho aí. Olha um desenho que eu tenho aqui, quer ver, ó? Se liga, quer ver? O desenho que eu tenho não, né? Uma revistinha. Ó, eu comprei até uma caixinha pra guardar a minha coleção de Superboy, tá vendo, ó? Comprei até uma caixinha. Olha essa só. Revistinha, eu tenho aqui, quer ver? A número 1, ó. Olha aqui, Regis. Revista de aço. Revista de aço. É bonita, né, cara? Mano, essa revistinha, o desenho, acho que era do Tom Grumet. Tom Grumet, Cara, tem uma aparição do Superman aqui que eu copiei muito ela, assim. A gente ficava realmente copiando os desenhos. Eu achava os desenhos lindos. Eu vou encontrar aqui, mano, enquanto você mostra as revistas herói aí. Aí eu fui atrás de novo dessas revistinhas. Elas são muito nostálgicas pra mim, cara. Pô, pra caramba, cara. Pra caramba. Deixa eu achar alguma coisa. Quantas heróis você tem, mais ou menos? Cara, eu não tenho herói dessas pequenininhas, eu não tenho muitas não, deve ter umas 10. Copiei esse desenho muito. Desenho legal. Esse eu copiei muito. É uma cena de ação bem clássica, né, cara? Aí a gente pegava os nossos heróis e replicava nessas poses. Tipo, pegava o Capitão Green e tal, e em vez de fazer o Venom, o Superman, desenhava a pose, mas botava o nosso boneco em cima. Era assim. A gente só mudava o rosto, né? Ia se baseando nos quadrinhos que a gente pegava, né, para fazer as poses, as cenas de ação e tudo mais, né, cara? Era foda demais, dava uns cara. divisão massa, hein? Qual que é a primeira que tem capa do Dragon Ball aí? Vamos ver. Cara, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu achar aqui. Você tem as formato americano também, Herói 2000. Achei uma aqui que tem tem capa do Dragon Ball. Essa daqui acho que foi uma das... Eu não tenho certeza se foi a primeira, mas foi uma das primeiras. É uma Herói 2000, de agosto de 2000.
Na época do filme dos X-Men, você vê que o Goku ainda tá em segundo plano, né? Não, mas a heróizinha formatinho teve muita capa do Dragon Ball também, Regis. Se bobear, você não tem nenhuma aí. Mas tinha muito na formatinho. Certo, eu não tenho. Talvez eu tenha que dar uma procurada mais. Você tinha aquela Heróis do Futuro? Heróis do Futuro, não. Hoje em dia eu não tenho mais nenhuma dela. É genérico da Herói, lembra? Genérico da Herói. Sim. Mas aqui bombou mesmo, cara. Depois do Dragon Ball foi a Ultra Jovem também, né? Pô, tá tudo aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa você tem um bocado. Cara, tenho. Deixa eu ir mostrando. Essa daqui também. Você lembra dessa revista, Bruno? Lembro, a revista Comics custava R$1. Cara, da loja, essa revistinha era tão legal, né, Bruno? Essa revistinha era muito legal. E essa? Puta, Dragon Ball AF, mano. Isso aí, a gente pirou demais. Quando eu achei essa revista, aliás, quando saiu, eu não lembro quem que mostrou pra mim que eu pirei, porque eu falei, nossa, é o Goku do Dragon Ball AF, eu preciso comprar essa revista. Só que eu não achava. E eu lembro que um dia depois passou, eu tava passando naquela banca que ficava lá na pracinha do Antônio Lourenço mesmo, e era R$1. E eu não tava com nada de dinheiro ali no bolso. Eu falei pra ele, reserva pra mim que eu vou em casa e já volto. E eu... Cara, mas foi uma correria. Pô, você foi do Antônio Lourenço pra tua casa e voltou? E voltei. E pior que eu nem tinha uns 2 quilômetros, não dá não? Eu saí pedindo pra minha mãe, pros meus irmãos. E aí pegou e voltou. E essa daqui que até hoje, sim. Cara, guardou pra mim, cara. Foi parceiro. Eu lembro quando você me mostrou essa revista, Regis, o quanto que a gente pirou no Dragon Ball AF, mano. A gente, primeiro que eu não sabia, como a gente era do interior, eu não sabia que comics era uma loja. Eu achava que era só revista. Eu também achava que era só revista. E segundo, que eu não sabia que o Dragon Ball AF não era canônico. Pra mim, era a maior novidade, era a sequência natural do GT, tá ligado? Tipo, vai rolar isso aí. Esse outro que você mostrou aí é um fanzine brasileiro também que foi feito, cara. Dragon Ball Millennium, né? Que eram os netos do Vegeta e do Goku, né, cara? Era um fanzine brasileiro isso aí. Quem fez isso aí foi o Júnior, que hoje é dono da editora New Pop. Ele que fez esse fanzine aí. Olha o Marcelão aí, Marcelo Medeiros aí nos comentários. Marcelão, parceirão meu, é meu Jim Bro. A gente faz academia junto. Ah, que legal, hein, Maringá? Meu amigão, Ah, legal. Meu aqui. Olha essa daí também. Animedô. Você tem Animedô, mano? Tenho, cara. Como eu copiei os desenhos dessa revista. E olha demais. A qualidade aqui. Qualidade dos desenhos, né, cara? Uma vez eu falei num programa nosso aqui de nostalgia da época dos formatinhos, falei pro Ale e pro Daniel dessa revista aí, nenhum dos dois sabia o que era Animedô, velho. E pra nós foi uma febre, cara. Essa revista era na Araraquara. Porque vira atrás. Ela era baratinho, ó, R$1,50. Ela tem 2 capas, né? Você vira isso. Assim, e aqui é outra capa. Só que tem algumas que tinham cards atrás, 4 cards que você podia recortá-los. E eu recortei todos, mano. Aí, ó os cards aí, ó. Eu recortei os cards tudo. Eu não tenho as revistas mais, mas os cards eu tenho guardado até hoje. Cara, você gostava de recortar a revista, hein? Hoje em dia bate aquela dor no coração, né, cara? Mas na época eu gostava, era legal mesmo, né? Olha essa capa, que maneiro, cara. As raças do universo Dragon Ball. Puta merda, você colocou tudo em plastiquinho pra preservar, que legal, velho. O Márcio Eduardo, Regis cabulou o treino de perna pra prosear sobre Dragon Ball. Oi, você tá forte, hein, Regis? Eu lembro que você malhava na tua casa já na época de Araraquara. E eu usava. Até isso a gente fez junto. Eu ia lá malhar na tua casa, aproveitar teus equipamentos lá, a gente treinava junto. Lembra do. Botava até umas trilhas sonoras no rádio lá pra deixar a gente. Pá, boa, lembra? Rock, do Senhor, de umas cenas fodas de Senhor dos Anéis. E a gente malhando. A gente fazia umas séries pesadas lá, lembra? Nessa época eu fiquei fortinho também, depois parei, não teve mais tempo. Olha, Regis, que legal, mano. Qual que é essa? Revista Dragon Ball Z mesmo? Aprenda a desenhar. Ah, essa de desenho. Essa aqui é mais de desenho. Daquela época que legal, também. Cara. Ó, tem uma galera que conhece aqui também, Animedô, aí, ó, clássica Animedô. Henshin, essa é a primeira revista da JBC, cara, antes da JBC publicar mangá. Eu ainda tenho uma aqui em casa também, Henshin. Era muito boa também, porque era umas informações direto do Japão, assim, era muito legal. Sim, e, cara, realmente, tinha muita informação, né, muito desenho aí pra gente que gostava de copiar, de desenhar, de ler sobre.
Muitas dessas revistas aí, até como no caso da Herói, antecipava até o anime, mano. A gente via primeiro. Olha que capa feia, velho. 3D. E a gente achava o máximo na época, né? Nossa, digital. Caralho, a gente achava muita porcaria o máximo, né, mano? Eu achava. Olha essa, que maneira, cara. Até. É a capa com tinta dourada aí, ó. Ela é destacável. O Goku aqui, ele é destacável. Você deixa a revista lá, ele ficaria assim, sabe? Oi, você tem tudo preservado, Regis. Você foi muito mais cuidadoso que eu com essas coisas, cara. Eu depois fui trocando tudo, me desfazendo de tudo. Olha a capa do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis foi uma febre também, né, mano? A contracapa tava aqui, ó. Tava o herói. Não, Dragon Ball tinha que na capa em tudo. Senão não vendia, mano. Senão não vendia. Você lembra na época da febre? Olha aí, de novo. Super Saiyajin 5, né? E uma curiosidade, né? Dragon Ball AF é um fanzine do Toyotaro, né, Bruno? Então, nessa época a gente não sabia. Hoje a gente já sabe, né? É o Toyotaro que faz o Dragon Ball Super. E ele foi chamado para fazer o Dragon Ball Super por causa do Dragon Ball AF. Então é um fanzineiro, né, que virou artista canônico da série, né? Depois eu li o mangá do Dragon Ball AF. Ele nunca terminou, você tá ligado, né? Nunca terminou. Não, ele acabou quando ele foi chamado para fazer o Dragon Ball. Ele nunca terminou. Porque continua no Dragon Ball ND, por isso que nunca terminou. Cara, o nosso fanzine, nós vamos mostrar as outras jovens ainda, mas só para adiantar, galera, que nós vamos falar no final da live do nosso fanzine. O Dragon Ball ND a gente considerava canônico Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball AF. Aí vinha o ND. Olha, vamos falar. Eu vou mostrar nossos desenhos, tem uns desenhos, tudo aqui, galera. Tá tudo aqui. Revista da Nintendo. Eu tinha essa daí, Nintendo World. Eu ganhei meu Game Boy Color numa promoção da Nintendo World. Já contei esse caso aqui no canal. Eu lembro quando você ganhou, cara. Ganhei Game Boy.